Muito bem. Muito bom dia para todo mundo. Nossa aula de hoje, desse dia 15 de setembro, está começando. Ok, gente? Um grande abraço para todos. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 1, ao nosso primeiro capítulo, tá? Se alguém quiser, novamente, eu insisto, quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, ou seja, falar alguma coisa relativa ao nosso estudo, alguém quiser falar alguma coisa, não se acanhem, não tenham receio. Abra o microfone e participem, perguntem, tá? Ok? Porque esse tipo de aula, ensino remoto, a gente não tem aquele contato direto da sala de aula, que eu gosto muito, né? Eu acho muito bacana, né? Afinal de contas, eu trabalho no ensino desde 1977, na escola nossa desde 79, ou seja, 1979, na antiga escola técnica, né? Hoje IF. Então é algo que sempre me trouxe grande satisfação. Mas como a gente não tem o nosso contato presencial, a gente está no ensino remoto, né? E o ensino remoto, esse tipo de contato nosso aqui demanda que cada um se manifeste aí, tá? Ok? Tá? E lembrando sempre, gente, ontem estava dando aula para o pessoal do segundo ano, que o ensino remoto depende muito, mas muito. Isso eu vou falar para vocês o ano inteiro. Eu vou bater nessa tecla com vocês o ano inteiro. O ensino remoto depende muito da dedicação e da perseverança do aluno, tá? A realização das tarefas lá, valendo nota, aquilo ali é secundário, viu, gente? Aquilo lá, como as tarefas ficam lá durante 15 dias, você pode resolver aquilo ali da maneira que achar melhor, tá? Mas o que eu estou dizendo é outra coisa, não é obter os pontos para ser aprovado, não. O que eu estou dizendo é que o conhecimento que cada um de vocês vai adquirir depende da dedicação e da perseverança de cada um. Independente de nota. Você vai ter nota boa, mais ou menos, independente. Isso vai refletir lá na frente. Lá, quando vocês estiverem fazendo uma prova do Enem, quando vocês estiverem participando de uma seleção para trabalhar como técnico, né, gente? Não estou falando só das disciplinas da área básica, não, química, física, matemática, não. Estou falando também das disciplinas técnicas, né? Tá? Então, na área da mineração, eu tenho até algum conhecimento, porque eu sou geólogo, eu sou químico, sou geólogo e meu mestrado é em geoquímica ambiental, né? Então, a dedicação, voltando aí, a dedicação de cada um de vocês, a perseverança é que vai fazer a diferença positiva lá na frente, tá, gente? Então, garra, tem uma palavra que eu gosto muito, chamada garra, né? Muito bem. Me desculpem que eu estou com uma alergia danada, está muito seco o tempo, né? Está muito quente, seco, aquela monte de fumaça, de queimada.
Isso, eu sou alérgico. Eu tenho uma pequena asma. Bom, vamos lá. Não vamos falar de problema, não. Vamos falar de solução. Vou compartilhar com vocês. Então, repetindo, hein? A qualquer momento, participem, perguntem. Vou compartilhar com vocês uma janela, como a gente tem feito, né? Normalmente, né? Vou compartilhar com vocês uma janela, tá? Que é, na verdade, aquela apostila que já está lá na sala do Moodle, né? Já está lá. Mas antes disso, vamos lá no cronograma. Olha lá o cronograma. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, né? Então, hoje, a gente vai trabalhar até o assunto chamado densidade. Densidade. Ok, gente? Tá? Muito bem. Vamos em frente. Na aula passada, nós paramos nesse ponto aqui, ó. Semana passada, vocês me ajudem aí. Nós falamos sobre temperatura, pressão, eu vou falar mais à frente, quando a gente for estudar os gases, né? Tá? Então, nós paramos nesse ponto aqui, ó. Esse primeiro capítulo, que a gente está estudando, são aqueles conceitos básicos da química. São aqueles conceitos fundamentais, né? É o que a gente chama de introdução ao estudo da química. Tem muita coisa aqui que vocês já estudaram, gente. Já estudaram lá no ensino fundamental, no 9º ano, no 8º ano. Tem coisa aqui que a maioria está repetida, não tem problema, né? Então, um conceito, átomo. Nós vamos voltar a átomos no capítulo 2. Lá nós vamos destrinchar o átomo. O que é o átomo? Núcleo, eletrosfera, pá. Por enquanto, agora, nesse momento, tá? O que a gente tem que saber a respeito de átomo? São pequenas partículas da matéria. E outra coisa importante também, todos os átomos são iguais? Não. Existem diferentes tipos de átomos. Esses diferentes tipos de átomos são o que a gente denomina de elementos químicos. Então, a gente tem o hidrogênio, é um elemento químico. O oxigênio, outro elemento químico. O ferro, outro elemento químico. O ouro. E assim sucessivamente. A tabela periódica apresenta para a gente os diferentes elementos químicos, né? E como que eles são representados? Os elementos químicos são representados por símbolos gráficos, né, escritos, tá? Então, a gente tem vários exemplos. Isso aí é só pegar a tabela periódica lá, ó, tá? Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, ouro, ferro, carbono. Esse W aqui é do tungstênio. Tungstênio é um metal de grande importância na indústria eletrônica, eletroeletrônica, né? O Brasil tem jazidas de tungstênio lá no Pará. Outro termo importante também, esse aqui, ó. Olha lá. Moléculas. A todo momento a gente fala em molécula, tá? O que é uma molécula? Por enquanto, o que nos interessa é isso. Quando chegar lá no capítulo 3, no capítulo 4, na parte de ligações químicas, ligações covalentes, nós vamos voltar a falar em molécula. Aí, é claro, a gente vai trabalhar mais, né? Mas, por enquanto, o que é uma molécula? É um conjunto ou um agrupamento de 2 ou mais átomos. Isso é uma molécula. E esses átomos estão ligados entre si por forças de atração. Tá? Então, e como é que a gente representa
essas moléculas? As moléculas são representadas por meio de fórmulas. Da mesma maneira que o átomo é representado pelo símbolo, olha lá em cima, ó, símbolo NOH, a molécula ela é representada por meio de fórmulas. Olha aqui alguns exemplos bacanas aqui, ó. Essa aqui é mais manjada que tudo, né? Essa fórmula aqui é de uma substância extremamente importante para nós, né? Que é a água. O que essa fórmula diz para a gente? Que a molécula da água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O 1 não se escreve, tá? O índice 1 aqui embaixo não se escreve. A outra aqui também, ó. Açúcar. Esse aqui é o açúcar. Ah, gente, aqui, ó, saiu um errinho aqui, ó. O 1 aqui saiu no tamanho normal. Não era para ter saído no tamanho do 2. Essa molécula aí é a molécula do açúcar. C12, H22, ó, 11. Aqui é 12, tá? C12, H22, ó, 11. É a conhecida sacarose, nossa, açúcar da cana, né? Tá? Esse 1 aqui, ele tinha que estar pequenininho aqui. É o açúcar, né? Tá? Aqui a molécula de um gás também importantíssimo para nós, ó. Esse gás aí é o gás oxigênio. O gás oxigênio é o responsável pela nossa respiração. Sem oxigênio a gente morre, né? Claro, tá? Então, é um gás, é uma molécula extremamente simples. São 2 átomos de oxigênio. Olha lá. Esse gás aí representa 21,9% da atmosfera. Da atmosfera terrestre, né? Pelo menos a parte mais baixa da atmosfera. A atmosfera ela tem camadas. A camada mais baixa, mais próxima do solo, da superfície da Terra, é o que se chama troposfera. Né? Logo acima da troposfera vem a estratosfera. Eu estou falando da troposfera. 21,9% da troposfera é esse bacana aqui, ó, que está aí marcado em azul. Ó. É o nosso abençoado gás oxigênio, né? Muito bem. Vamos para frente, gente? Posso seguir? Vamos seguir. Vamos passar agora para os estados físicos da matéria. Vocês estão vendo que eu estou fazendo, eu estou repassando aqueles conceitos básicos, né? Os conceitos básicos da química, aqueles conceitos iniciais. Bom, os estados físicos da matéria são também chamados de estados de agregação. Estados de agregação da matéria. Tudo bem? E esse estado de agregação da matéria, também chamado estado físico, depende principalmente disso aqui, ó, das forças de atração entre as moléculas, entre as partículas. Quando as forças de atração são grandes, são fortes, ou seja, quando as moléculas de uma dada substância estão fortemente atraídas umas pelas outras, qual é o resultado disso? Estado sólido. Então, o que é o estado sólido? É um estado da matéria em que o volume é constante, a forma é constante, olha lá. As forças de coesão, que podem ser chamadas também de atração, são muito fortes, são muito intensas. Então é claro que isso faz com que aquela substância seja sólida.
Se as forças de atração são intensas, a distância entre as partículas é pequena. É pequena. Tá? Ok, gente? Tá? Então, essa é a principal característica do estado sólido. Já o estado líquido, exemplo, água líquida, um líquido qualquer, né? O estado sólido, exemplo clássico, as rochas, né? Os minerais. Vocês já devem estar estudando mineralogia, né? Claro, acho que já estão estudando mineralogia lá no primeiro ano, estuda, se não estou enganado. Tá? Estamos, sim. Então, não estão? Sim. Então você tem lá, já entraram nas classes dos minerais, acho que estão estudando primeiro as propriedades, né? Mas um mineral nada mais é do que um material da natureza, tá? Com uma certa composição química, do estado sólido. Então você tem lá a hematita. A hematita, vou pegar logo um mineral importante para a economia do país, né? A hematita é o principal componente do minério de ferro. Minas Gerais, é claro, ainda mais a região do quadrilátero ferrífero, né? Tá? É importante, a região muito importante na produção do minério de ferro. Né? Então, a hematita, ela é um óxido do ferro, ela é um sólido. Tá? Ok, gente? Já o estado líquido já não tem volume constante e nem a forma é constante, a forma é variável. Se você coloca a água numa garrafa, ela assume o formato da garrafa. Se você coloca num cilindro, vai assumir o formato do cilindro. Se você coloca num balão redondo, vai assumir o formato do balão redondo. Né? Qual é a diferença fundamental do estado líquido para o estado sólido? Está aqui, ó. As forças de coesão são brandas. Não são branda significa ser mais fraca, né? Então, o que mantém, por exemplo, as moléculas da água ligadas umas às outras é uma força de atração que não é tão forte como nos sólidos, tá? Então, as forças de atração já são um pouco mais fracas. Agora, e a distância entre as moléculas? A distância entre as moléculas é maior. Então, no caso do sólido, a distância é menor, porque a atração é intensa. No líquido, essa distância não é tão pequena assim. A distância já é maior. Por quê? Porque a força de atração não é tão forte assim. Né? E o terceiro estado físico é o chamado estado gasoso. Tá? Aí, nesse caso, o volume e a forma é bastante variável. Né? Os gases são os materiais mais fluidos que existem. Né? Eles têm uma grande fluidez. É só perceber o movimento dos gases na atmosfera. Né? O vento é um exemplo. Né? Ou se você sopra, na hora que você solta o ar do seu pulmão, você percebe que tem matéria batendo ali na sua mão. Aquilo ali é o estado gasoso. Tem forma e volume definido? Claro que não. Forma e volume variável. E as forças de atração? E as forças, aqui, a principal característica aqui, ó, são muito fracas. Muito fracas. Muito mais fracas, essas forças de atração entre as moléculas, são muito mais fracas do que nos líquidos. Em relação ao sólido, então, nem se fala. Né? Tá? Ou seja, os gases são extremamente fluidos. Olha aqui, ó. Fluidos.
Que propriedade é essa? Fluidez. É a capacidade de se deslocar. Os gases são extremamente fluidos. Eles têm uma liberdade de movimento muito grande, as suas moléculas. Tá? Os líquidos são fluidos? São. Mas a sua liberdade de movimento não é tão grande quanto nos gases. E os sólidos são fluidos? Não. Os sólidos não são fluidos. Se você pega uma rocha, um pedaço de uma rocha, sei lá, calcário. Calcário é carbonato de cálcio, né? Você pega o calcário e coloca em cima da mesa, aquele pedaço de calcário, uma brita, pega uma brita, uma pedra de brita de construção, aquilo ali é uma rocha. Você coloca lá em cima da mesa, aquela brita vai se desmanchando ali, vai escorrendo pela mesa? Claro que não. Então, sólidos não têm fluidez, líquidos têm fluidez, um pouco mais, existe alguma fluidez, é só você pegar um copo d'água e derramar. Você derrama, ou então a água correndo por uma mangueira, né? A água correndo pelo cano, né? Da nossa casa, aquilo ali é uma fluidez. Tá? Já os gases, então, a fluidez é total. Muita gente já deve ter percebido isso em casa, quando vaza gás de cozinha lá no botijão. Por isso que o botijão o ideal é ficar do lado de fora da casa. Ficar lá numa casinha lá, tá? Porque se por algum motivo vazar gás lá no botijão, aquele gás que escapa, ele tem uma fluidez tão grande que ele vai espalhando, vai ocupando ali. Então, se vazar gás no fogão, dentro de casa, aquele é um risco danado, porque o gás de cozinha, ele é combustível, ele explode, né? Ele pode queimar e explodir, né? Tem tanto caso aí de acidente doméstico aí. Em casa, nunca acendam a luz. Pode ser de noite, pode ser o que for. Primeira coisa a fazer é abrir a porta devagar para não dar faísca no metal da fechadura e abrir a janela, né? Gente? Deixar o gás ventilar. Muito bem. Esse desenhozinho aqui tá bacana, né? Lá, sólido, líquido e gás. Ok? Vamos para frente? Vamos deixar aquele lá de cima. Cima. Os dois juntos aqui. Né? Só fazer um comentário com vocês da mineração. Vocês vão estudar geologia geral. Agora eu não sei se é no primeiro ano ou se é no segundo, não sei. Nós estamos estudando isso. Vocês estão estudando, estão? Geologia geral, sim. Dinâmica externa, aqueles negócios, né? Então, o nosso planeta, ele tem uma crosta terrestre, uma crosta, né? Que é a parte sólida da Terra. Inclusive, ela é fininha. A crosta, em relação ao diâmetro da Terra, é como se fosse uma casquinha. É como se fosse uma casquinha sólida. Tá? A crosta varia aí de 8 a não sei quantos quilômetros de espessura. O diâmetro da Terra, se eu não estou enganado, são 12 mil quilômetros, né? O raio é 6, né? 1.000 quilômetros. Então, a crosta é só uma casquinha. Só uma casquinha da Terra. É a parte sólida. A crosta é a parte sólida da Terra. Já a parte líquida da Terra são o quê? Os rios, os mares, os oceanos, a água subterrânea. Vocês vão estudar mais à frente, lá no terceiro ano, não sei. Vocês vão estudar água subterrânea. Ou então até, acho que na geologia, vocês já vão estudar água subterrânea. Os lençóis freáticos, né? Tá?
Então, o Brasil possui um aquífero chamado aquífero Guarani. Vocês pesquisem lá na internet, lá no Google, aquífero Guarani. É um reservatório de água subterrânea de primeira qualidade, que pega São Paulo, Paraná, Santa Catarina, vai até o Paraguai, norte da Argentina. Então, a fase líquida da Terra são os rios, os mares, os oceanos. Né? E nós temos também, olha lá, a atmosfera, que é a fase gasosa da Terra. Tá? Composta por gás nitrogênio, gás oxigênio, gases nobres, vapor d'água, né? Vapor d'água, umidade do ar, né? Atualmente a umidade está baixa pra caramba, né? Na nossa região aqui, né? Tá? Então, a Terra, ela possui as três fases da matéria. Ok, gente? Tá? As três são importantes, claro, né? Bom, esses estados físicos, eles sofrem mudanças, eles sofrem alterações. Na aula de laboratório, gente, no caso de vocês, pode ser o Rogério ou pode ser a Cláudia, né? Vocês vão fazer uma experiência lá, trabalhando com mudanças de estado físico. Vocês vão fazer isso lá. Vocês vão fazer a fusão, que é sólido para líquido. Vocês vão fazer a vaporização, que é de líquido para gasoso. Aqui tem nomes diferentes, né? Tá? Vocês vão ver lá que ocorre uma condensação. Quando você pega o gasoso, retorna para líquido. Então, eu não vou me deter muito aqui não, tá, gente? Isso aqui é assunto lá do laboratório. Isso aqui também vocês já conhecem, já estudaram isso aí, e vão estudar de novo no laboratório. Então, para não ficar repetindo, eu não vou entrar em muito detalhes sobre isso aí não, tá? Inclusive, no questionário, eu não vou nem cobrar isso. O questionário que vai abrir semana que vem, no dia 22, vai ter um questionário valendo nota, né? Nós vamos abrir esse questionário no dia 22. Então já pode anotar aí, eu não vou nem, essa parte 5 aqui, ó, esse item 5, vou deixar isso aqui para o laboratório, tá? Não vou nem cobrar isso. Fusão, né, vaporização, sublimação, liquefação, vou deixar isso para o laboratório, tá? Vamos para frente. Estou indo embora, viu? Vocês estão me acompanhando, né? Ok? Bom, um outro item importante para a gente falar sobre esses conceitos iniciais da química, né? São as propriedades dos materiais. A gente pode dividir as propriedades em basicamente 3 tipos. A gente pode dividir as propriedades em gerais, em funcionais, em específicas. Qual que é a diferença entre essas 3 classes de propriedades? As gerais, o próprio nome já fala, diz respeito a qualquer material. Qualquer espécie de matéria possui essas propriedades. Quais são? Olha lá, ó, massa. O que é massa? Nós vimos na aula passada. É uma grandeza escalar que significa quantidade de matéria. Então, qualquer material, seja sólido, seja líquido, seja gás, tá? Tem massa, é claro. Então, massa é quantidade de matéria. Outra, aqui, essa aqui é lá da física, ó. Ó, que bacana, hein? Lá da física. Qualquer material apresenta uma propriedade chamada de quê? Inércia. Inércia.
Todo mundo sabe o que é inércia, né? É a tendência que um corpo possui em permanecer no seu estado. Se ele está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Se ele está em movimento, a tendência é ele permanecer em movimento. É permanecer naquele estado em que ele se encontra. Isso se chama inércia. Inércia, né? Aqui outras, aqui, ó. Extensão, que é o tamanho daquele material. Divisibilidade, que é a capacidade de ser fracionado. Compressibilidade, que é a capacidade de ser comprimido. Essa propriedade é importante nos líquidos e nos gases, tá? A gente consegue comprimir. Comprimir é diminuir o volume, é diminuir o tamanho, né? Pega uma seringa de injeção, tira a agulha, claro, né? Tira a agulha, tampa aquela seringa com o dedo, aquela onde tinha agulha ali, você tira a agulha. Tampa ali e empurra o êmbolo. Vocês vão ver que o ar que tem ali dentro, ele comprime, né? Tá? Elasticidade, né? Alguns materiais possuem elasticidade maior, outros possuem elasticidade menor, tá? Bom, o mais importante aqui, por enquanto, para nós é essa aqui, tá, gente? É esta. Massa. Quantidade de matéria. Já, o segundo grupo, a segunda classe de propriedades, são as chamadas propriedades funcionais. Essas propriedades, elas dizem respeito a alguns grupos de substâncias. Tá? Então, esses grupos de substâncias são chamadas de funções químicas. Nós vamos estudar aqui essas funções, ó, óxidos, olha o caso da hematita, olha a hematita aqui. Os ácidos, as bases, tem alguns ácidos que são importantes na indústria, os sais, vocês vão estudar isso aí também lá na mineralogia. Carbonato de cálcio, que é o calcário. Se for carbonato de cálcio purinho, é a calcita, né? Um mineral chamado calcita. Tem um mineral chamado halita, que é o cloreto de sódio, por aí vai, né? Então, essas propriedades chamadas de funcionais, elas dizem respeito a uma certa função. Por exemplo, ácido. A principal propriedade desse grupo de substâncias aqui, o ácidos, é o sabor azedo. É o sabor azedo. Então, os ácidos têm sabor azedo. Quando a gente pega uma laranja, vai chupar uma laranja, nossa senhora, essa laranja está ácida pra caramba. Significa que ela está azeda. E essa propriedade, ela é específica dos ácidos. Ela chama, específica não, ela é funcional dos ácidos. Esse segundo grupo aqui, gente, esse segundo grupo, também vai ter uma experiência de laboratório. O Rogério e a Cláudia prepararam uma aula sobre propriedades funcionais. Então, essa segunda classe de propriedades também vai ficar lá para o laboratório. A primeira não, a primeira é nossa aqui, a terceira também, da parte teórica. Já as funcionais vão ficar para o laboratório. Aqui é só para dar uma geral, tá? Bom, e o terceiro tipo de propriedades são as chamadas específicas da matéria. Por que tem o nome específica? Porque ela diz respeito a cada substância. Então, cada substância tem as suas propriedades que caracterizam aquela substância. Quer ver um exemplo? Água.
A água pura. A água é uma substância, ok? H2O. Quais são as propriedades específicas da água? Ela tem cor? Não. Então ela é incolor. Ela tem odor? Não. Estou falando de água destilada, tá, gente? Estou falando de água destilada. Estou falando de água mineral, não. Água mineral não é uma substância pura. A água mineral tem sais minerais. A água de chuva tem várias substâncias dissolvidas nela. Não é uma substância pura. A água do mar, então, nem se fala. A água do mar não é uma substância pura. A água do mar é uma mistura. Ok, gente? Nós vamos voltar a falar nisso na aula da semana que vem. Então, algumas propriedades são específicas de cada substância. Exemplo da água pura, água destilada. Incolor, inodora, não tem odor. Insípida, tá? Insípida, não tem sabor. Insípido significa não ter sabor. Ela é límpida. O que significa isso? Límpida. O aspecto dela é clarinho, ela é clara, né? Tá? Muito bem. Algumas propriedades, elas são importantes aqui, ó. Essas 4 propriedades aqui. Ponto de fusão. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco, vocês vão fazer uma prática lá no laboratório sobre mudança de estado físico? Vocês vão pegar uma certa substância e vão provocar a fusão dela. A temperatura na qual ocorre a fusão durante o aquecimento é chamada de ponto de fusão. Tá? E isso, por exemplo, no caso da água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. É 0 graus Celsius. Então a água passa de sólido para líquido na temperatura 0 grau. Tá? E o ponto de ebulição? Por exemplo, nós estamos usando como exemplo a água. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Isso lá no nível do mar, tá, gente? No nível do mar. Em locais mais altos, por exemplo, Ouro Preto, que está a 1.000 metros acima do mar, o ponto de ebulição da água não é 1.000, não é. Oh, desculpa, não é 100 graus, não. Tá? Lá em Ouro Preto é 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa lá. Vocês vão ver isso lá na experiência que vocês vão fazer. Tá? Essa terceira propriedade aqui, essa aqui, é uma propriedade que nós vamos estudar lá no 2º ano, chamada de solubilidade. Nós vamos estudar aqui só entendendo o que significa, mas nós vamos entrar em mais detalhes lá no 2º ano, que é a quantidade máxima, tá? Olha lá, de uma substância que pode ser dissolvida em outra, geralmente a água. Essa propriedade, gente, a gente conhece ela muito bem. Em casa, quando você vai preparar um suco, uma limonada, você vai preparar uma limonada, tá? Se você vai preparar 2 copos de limonada, você coloca lá a mesma quantidade de água nos 2 copos de limonada. Você coloca lá a água geladinha, lá, tal, você tira a água da geladeira, água geladinha, tá? Espreme um limão no primeiro copo, espreme o suco de um limão no segundo copo, tá? Se você utilizar pouco açúcar no primeiro copo, vai pegar uma colherzinha e tal, coloca lá, aí você vai adoçar só um pouquinho. Opa. O açúcar não vai dissolver? Vai. Agora, se no segundo copo de limonada você pegar uma colher de sopa, uma colherzona de sopa, isso aí quem faz isso é aquele pessoal que gosta do açúcar, né? O formigão, aqueles formigões, né? Aí o cara pega o colherzão de açúcar lá e coloca 3.
tchum, tchum, lá no copo lá da limonada, né? Aí, por mais que ele mexa aquilo ali, vai mexer, vai ficar um pouco de açúcar no fundo, não vai? Então, a gente diz que aquele segundo caso ali, o açúcar atingiu a sua solubilidade, a sua quantidade máxima. Uma parte não consegue ser dissolvida. Tá? Isso se chama solubilidade. Nós vamos estudar isso aí no segundo ano. Tá? Então, essa propriedade aí, não vamos preocupar com isso agora, não. Ok? Bom, agora sim, essa propriedade aqui é a mais importante. Essa, que é a chamada densidade. Essa aqui, nós vamos... e vocês vão estudar isso na mineralogia também, tá? Lá na mineralogia, a densidade é uma das propriedades mais importantes dos minerais. Principalmente os metais, tá? E também dos óxidos, daquelas classes de minerais lá, tá? O que é a densidade? Olha lá. A densidade é a relação entre a massa de uma substância e o volume ocupado por essa massa, numa dada temperatura. Nós não vamos preocupar com a temperatura agora não, tá? Então a fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é essa. D igual a M sobre V, tá? Massa sobre volume. E pode ser expressa assim, ó. Grama por mililitro, olha lá, massa por volume, grama por centímetro cúbico, massa sobre volume. No caso dos gases, grama por litro, pode ser também quilograma por litro, a unidade aí vai ser, tá? O que a gente tem que saber sobre a densidade? Primeiro, olha esses dois desenhos aqui, ó. Eu tenho um copo aqui com óleo e água. O óleo fica por cima e a água fica por baixo. Por que vocês acham? Por causa da densidade do óleo. A densidade do óleo é menor do que a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A do óleo é 0,8, um negócio assim, 0,85. Então, a densidade do óleo é menor do que a da água. Ou aqui também, nesse outro caso aqui, ó, eu tenho um copo com água, ou um líquido qualquer, e duas bolinhas aqui, tá vendo? Dois materiais diferentes aqui, ó, um cinza e outro preto. Vocês estão vendo que a bolinha cinza está flutuando e a bolinha preta afundou? Por que isso? Porque essa bolinha cinza aqui, a densidade dela é menor do que o líquido. Eu não sei que líquido é esse aí, não. Mas a gente pode afirmar que a densidade da bolinha cinza é menor do que o líquido, do que a densidade do líquido. Já a densidade da bolinha preta é maior do que a densidade do líquido, porque ela afunda. Então, quando a densidade é maior, o objeto afunda. Quando a densidade é menor, o objeto flutua. Tá? Ali, ó, óleo e água. Todo mundo já viu o imposto de gasolina? Esse equipamento aqui é chamado densímetro. Tá? Ele é usado para saber se aquela gasolina, quando você vai colocar gasolina ou álcool no carro, do lado tem esse equipamento aqui. Ó. No laboratório nosso lá do campus Ouro Preto, nós temos também. Tá? É um equipamento usado para medir densidade, né? Tá? Ok? Bom, tem alguns exercícios. Opa, aqui, ó. Lá na apostila de vocês, tem exercício
Beleza? Deixa eu mostrar lá. Opa! Lá na apostila de vocês, tem exercícios sobre densidade. Quer ver? Aqui, ó. O exercício 6 é sobre densidade. Então, tem alguns exercícios lá. O 10, olha lá, o 6 é sobre densidade. O 10 é sobre densidade. O 11 é sobre densidade. O 12 é sobre densidade. Então, façam esses exercícios, porque o questionário vai ser baseado nessa apostila aí, tá, gente? Tá? Mas antes disso, aqui, ó, preparei, agora aqui rapidinho, antes da aula, eu preparei alguns exercícios aqui. Olha aqui, ó, o que é densidade? É uma relação entre a massa e o volume. Então, a densidade da água, esse valor aqui é um valor experimental, tá? Isso aqui não é chute, não. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual é o significado físico? Cada centímetro cúbico de volume da água contém uma massa de 1 grama. Ou, a gente pode falar assim também, ó. A densidade da água é 1 quilograma por litro. Ou seja, se você tiver um volume de 1 litro de água, aquele 1 litro de água tem uma massa de 1 quilograma. Olha esse outro exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. O ouro. Esse símbolo aqui, ó, gente, é o símbolo do metal ouro. Olha a densidade do ouro. 19,3. Compara com a densidade da água. Olha lá, ó. A densidade do ouro é 19,3 vezes maior do que a densidade da água. Qual é o significado físico? 1 centímetro cúbico, um cubinho. Então, o tamanho de um dado, um dadinho, de 1 centímetro cúbico, contém uma massa de 19,3 gramas do metal ouro. O ouro é extremamente denso, extremamente pesado. Tá? Não é o mais pesado, tá? Não é o mais denso. Se não me engano, lá na tabela periódica é um metal lá, é o ósmio. É um metal pouco conhecido. Ele é 22, não sei quanto lá, 23, não sei quanto. Isso aqui também pode falar assim, ó, 19,3 quilogramas por litro. Quilogramas por litro, também dá. Então, se você tiver 1 litro de ouro, tá? Ouro sólido, 1 litro de ouro sólido, metal, aquele bloco ali, ó, aquela porção de 1 litro de ouro sólido, vai ter uma massa de 19,3 quilogramas. Né? O ouro é bem pesado, né? Esse outro aqui, ó, etanol. O etanol é um combustível, né? Também chamado de álcool de combustível, não é isso? O álcool combustível, esse posto de gasolina, está acabando, tá, gente? Já está acabando. Só mais 2 minutos. Esse álcool de combustível aí do posto aí, né? Que a gente põe no carro lá, a densidade dele é 0,8 não sei o quê. Tem mais casa para cá, aqui 8,2 não sei o quê. Eu arredondei. Tá? Para o exercício aqui, eu simplifiquei, eu arredondei para 0,8. Tá? Então, olha o exercício que eu pus aqui. Ó. Calcular a massa de etanol contida em um tanque de combustível de um automóvel, de um carro, completamente preenchido com 55 litros desse combustível, do etanol. Por coincidência, eu estou usando esse volume aqui, que é o do meu carro. Meu carro cabe 55 litros, né?
Tem carro que cabe 50, tem carro que cabe 45, né? Do meu carro cabe 55. Eu quero perguntar o seguinte, olha aqui a pergunta, ó. E no questionário da semana que vem, vai vir exercício desse tipo, tá, gente? Tá? Qual é a massa do combustível etanol lá no tanque do carro que tem 55 litros? É muito fácil. Aqui, ó. Ó. Qual que é a fórmula? Densidade igual a massa sobre volume. Aí, como é que eu resolvo? Nós não estamos querendo é a massa? Olha lá, a pergunta não é a massa? Massa. O que a gente faz? Pega esse volume, sobe para o lado esquerdo aqui, multiplicando a densidade. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Então, a massa é densidade, 0,8 quilogramas por litro, vezes o volume. Olha lá o volume ali, ó, 55 litros. Vejam que a gente pode cortar aqui, né? Cortei, ó. Cortei, tcham, tchum. A resposta é quilograma, é claro, a gente quer a massa, né? 0,8 vezes 55, se você fizer a conta aí na calculadora, vai dar quantos litros? Quantos quilogramas? 44 quilogramas. Então, aquele tanque com 55 litros de álcool combustível, de etanol, tem uma massa de quantos quilogramas? 44 quilogramas. É assim que resolve. A pergunta é, tem outra maneira de resolver? Tem. A gente pode resolver isso aí, ó, por regra de 3. Olha lá, ó. O que é regra de 3? Vocês aprenderam isso lá na matemática. Mas vamos rever. Vocês aprenderam isso lá no nono ano, no oitavo, nono ano, eu acho. Regra de 3 está aqui, ó. É quando eu tenho uma igualdade de duas frações, Então, a fração A sobre B é igual à fração C sobre D. Como é que eu resolvo essa regra de 3? Quantos fatores tem aqui? Nós temos 4 fatores. A, B, C, D. 4 termos. Como é que eu resolvo isso? O produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios. B vezes C. Então fica A vezes D é igual a B vezes C. Nós podemos usar isso aqui no cálculo nosso aqui envolvendo densidade? É claro que pode. O que fala lá? Qual que é a densidade? Não é 0,8 quilogramas por litro? Aqui, ó. Vamos voltar lá? Ó, aqui, ó. Cadê a densidade? Ali, ó. Não é 0,8 quilogramas por litro? Então, vamos resolver por regra de 3. Vamos resolver. E é claro que o resultado tem que dar o mesmo, né, gente? O resultado tem que dar igual. Então, vamos resolver, ó. Tá fácil, ó. 0,8 para 1 litro. Então, 1 litro corresponde a 0,8 quilogramas. Assim como 55 litros, que é o dado do nosso exercício, corresponde a X. No nosso caso, o X aqui é M. Como é que resolve? Produto dos extremos, AD, é igual a BC. D vezes C. Então, A vezes D. Ih, peraí. Passou uma polícia aqui. Uma ambulância, não sei. Desculpa aí. A vezes D. Então, A1 vezes M. Aqui, ó, o litro com litro corta. Resposta em quilo, né? Quilograma. Então, fica M vezes 1. Olha lá, M vezes 1 é igual a 55 vezes 0,8 quilogramas. Olha lá. A vezes D, B vezes C.
Então, M igual, M vezes 1 é M. 55 vezes 0,8 dá 44. Então, é claro que a resposta tem que ser a mesma. Lá de cima, lá, é a mesma resposta. Para fechar, segundo exemplo. Fechar, segundo exemplo. O que está acontecendo? Sai daí. Sai daí, só um minutinho. Aconteceu um trem aqui. Uai. Como é que fecha isso aqui? Ih! Como é que sai desse trem aqui? Saiu. Ah, saiu. Chatice, hein? Professor, Oi? aquelas atividades que você mostrou lá, tem algum lugar lá no Moodle para enviar elas? Não, por enquanto não tem atividade para enviar, não. Ah, Tudo aquilo que está lá é só para vocês fazerem exercícios, tá? Fazerem exercícios e se prepararem para o questionário que eu vou colocar lá no dia 22. ah, tá, entendi. Eu vou mandar uma mensagem para todos vocês falando sobre isso, tá? Tá. Isso, esse rascunho que eu fiz aqui, esse rascunho que eu estou mostrando agora, esse que eu rabisquei a bolinha mesmo aqui, estou colocando aqui. Esse que eu fiz à mão aqui, eu vou colocar também lá na sala do Moodle, tá? Lá no capítulo 1, vou colocar isso lá também. Tá bom? Tá, beleza. Então tá, vamos encerrando aqui. Vocês dêem uma lida nesse exemplo 2 lá, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Senão, eu vou dar aula agora às 11 horas. Tá? É a mesma coisa. Eu pus esse exemplo aqui, vocês podem ler, vai estar lá vai estar lá no bloco introdução ao capítulo 1, né? O capítulo 1, eu vou colocar isso lá daqui a pouquinho. Assim que eu acabar a aula das 11 horas, eu coloco lá. Né? Tá? Então, vamos retornar. Porque senão eu vou me atrasar para a aula das 11 horas. Já voltei, né? Eu voltei, né? Tá aí, eu de volta aí. Então, gente, muito obrigado pela presença. Se alguém quiser, nesses minutos finais aqui, fazer mais algum comentário, mais alguma coisa. Essa matéria é muito tranquila, tá, gente? Muito tranquila. Tá? É importante que vocês leiam os textos lá do Moodle, assistam os vídeos que estão lá, daqueles caras lá, os caras são bons, né? Eles não são capenga igual eu, não, né? Eles são bons, os caras têm uma técnica muito boa de gravar vídeo, né, lá no YouTube, tá? Eles são fera. Então, leiam os textos, leiam a apostila, assistam os vídeos, vocês podem fazer isso qualquer hora. E, principalmente, façam os exercícios da apostila. E sempre que quiserem me perguntar, vai lá na sala do Moodle, tem aquele balãozinho lá do chat lá no canto superior direito, vai lá e pergunta. Tá? Vai lá e faz a pergunta lá. Ok, gente? Então tá bom. Um abraço para todo mundo. Bom almoço. Até dia 22. Aí no dia 22, ô Flávio, peraí que você vai falar. Aí no dia 22 nós vamos terminar essa matéria, capítulo 1, tá? E aí no dia 22 à tarde eu já coloco o questionário para vocês resolverem lá. O questionário vai ficar 15 dias lá, então vocês podem fazer com calma. Vocês têm... É muito fácil. Tá? O questionário é o menos importante. O mais importante é vocês estudarem. Tá? Ok? Diga aí, queria falar alguma coisa, Flávio? Não, eu só ia dar tchau mesmo, porque tem outra Então tá aula. bom. Um abração para todo mundo. Tchau, obrigado pela aula. Valeu, professor. Vou interromper. Falou, Guilherme. Vou interromper a gravação. Valeu, professor. Obrigado. Falou, até mais.